Ao se referir no livro sobre os embates entre Lula e FHC, você diz o seguinte: não tinha páreo para o Plano Real. Não, né? Ali não tinha conversa. Não tinha conversa. O Plano Real ganhou as 2 eleições para o FHC. Ali o Lula ficou sem discurso naquela campanha, não tinha discurso. Mas, ao mesmo tempo, e aí é a pergunta, não tem um pouco do elitismo da nossa classe média? Porque o FHC é aquela figura, aquele intelectual refinado e que a classe média vê como o seu ego ideal coletivo, debatendo com um operário. Não, mas aí às vezes pode até ser o contrário. Eu vou deixar para ele, mas... Ai, que saudade dessa classe média que gostava dessa pessoa refinada. Nossa, classe média, volta, classe média. Tudo que eu quero, perdão. Deixa eu fazer um pouco do meu tempo. Tudo que eu quero, classe média, é que você volte a se interessar por um intelectual, sociólogo, que fala francês, que dá aula na Sorbonne. Por favor, faça isso. Deixa eu fazer um reparo. Naquela época podia ter sido assim. Mas que saudade. Agora já não é mais a mesma. Ai, que saudade. Você agora despertou uma saudade enorme. Nossa, eu fiquei com uma saudade dessa classe média. Não vejo a hora de encontrar de novo. Se me apresenta, se ela encontrar com ela, mas ela já existiu. Já existiu. Oxe, já. Agora, deixa eu te falar, isso não é propriamente elitismo, é outra coisa. O Darcy Ribeiro, ele dizia, é um luxo você ter o Fernando Henrique como presidente e ter o Lula depois como presidente. Entendeu? Um intelectual respeitado no mundo inteiro e um líder operário e tal, os dois, um substituindo o outro e tal. Depende, esse Brasil, eu acho que está muito longe do que nós temos aqui, mas de repente... Rapaz, é isso mesmo, né? Você imaginou, a gente teve, depois de ter Fernando Henrique, Fernando Henrique passa a faixa pro Lula. O Lula até derruba os óculos dele, mas tudo bem. Foi tipo assim, para você enxergar melhor, para saber direito. Olha só que luxo que era. Mesmo? Era uma coisa incrível. E depois é o seguinte, o Fernando Henrique, é claro que o RV era irresistível, não tem jeito. O Fernando Henrique, inclusive, reconhece. Ele fala, não, eu sou o resultado de um curto-circuito na política. É isso mesmo, é um curto-circuito. O Fernando Henrique não tinha nenhuma chance de ser presidente da República. Ele era um presidente improvável. Ele foi um presidente improvável. Ele, no máximo, ele queria ser chanceler do Itamar. Entendeu? E quem não deixou foi o Mário Covas, sabe, né? Mário Covas não deixou. Ele deve isso ao Mário Covas. Deve ao Mário Covas. Já baita sorte de não ter sido prefeito. De vez em quando, mas ele deve isso ao Mário Covas. Mário Covas falou que não queria. De jeito nenhum. E teve sorte de não ter sido prefeito de São Paulo. Você vê, quando ele perdeu a eleição... Sentou na cadeira de prefeito? Você sabe que ele foi dormir? Não, o negócio de sentar na cadeira não é nada. Tem uma outra história aí no livro, que eu não sei se eu conto. Acho que eu não conto, não. Não, conta... Cara, ele vai contar mais uma. Não foi nada. Tem muitas histórias. Você tem de ler isso aqui. Tem, inclusive, uma pessoa maravilhosa aqui. Os vários políticos que dizem para ele, você não sabe do que eu sou capaz. Não vou falar, isso não vou falar. É genial. Tem que ler, tá tudo aqui. Porque esse negócio de sentar na cadeira é brincadeira perto de outra foto. Né? Mas eu conto, não. Conta, juro. Conta. Bom, eu bolei uma capa de revista. Realmente. É de uma imprudência. Você vê que eu não sou um jornalista completo. Porque se eu fosse, eu não teria a boa ação que eu tive no final. Exatamente. É por isso que não tem a foto, né? Hein? A foto não tem no fim, né? No livro? Rasgou, não é? Não, eu vou contar. Eu liguei para ele e falei, senador, ele era senador, né? Senador. Eu falei, senador, vamos fazer o seguinte... O Fernando, naquele tempo era o Fernando. Só. Eu falei, Fernando, é o seguinte, você já ganhou. Ana Tavares falava, chama de Fernando. Ana Tavares do lado lá. Eu falei, você já ganhou essa eleição. Eu preciso fazer uma revista essa semana. Para prefeito, né? Para prefeito. Falei, vamos fazer uma capa. Qual revista? Fala comigo. A revista Afinal, uma revista da qual eu tenho muito orgulho. Ela durou pouco, mas ela teve momentos importantíssimos. Exatamente. Eu tive uma equipe brilhante que trabalhou comigo, entendeu? Fizemos uma edição, um dossiê da tortura no Brasil, foi uma coisa incrível. Quantas edições, rapidinho, durou Afinal? Durou 5, eu fiquei 2 anos, saí, deixei o Sandro Vaia no meu lugar, ele ficou mais 3, depois foi definhando, acabou. Foi uma revista formidável. Foi uma bela revista. Tinha muita coisa, uma reportagem diferente, né? Nós fizemos o dossiê da tortura no Brasil, que foi... Tentou ser Jornal da República no Brasil, tentou ser Afinal, não foi alternativo.
e infelizmente não foi. Mas, na época, a capa que eu queria era o seguinte, eu liguei para o Fernando, né? Naquele tempo ele era o Fernando, e falei com ele, falei, ó, tem aqui uma capa já desenhada, só falta a foto é sua, e acho que você já ganhou a eleição, nós podemos fazer essa foto. E eu expliquei para ele como era a foto, ele pegar a vassoura do Jânio e quebrar a vassoura, pá! E aí quebrava e a parte do cabelo ali da vassoura ficaria em primeiro plano e ele quebrando assim, lascando no chão e rindo, entendeu? Era isso. E nós fizemos essa foto maravilhosa, ficaram lindas as fotos. E eu falei com ele. Ele falou, mas se eu não ganhar? Eu falei, já ganhou, mas se não ganhar, eu te devolvo. Naquele tempo, a gente devolvia com... Como é que chama? Negativo. Com negativo. Te devolvo com negativo e tudo. Mas não vou precisar, pô, eu vou fazer uma bela capa. Ele perdeu a eleição. Eu enfiei os negativos, várias fotos, negativos, tudo. O filme, botei tudo dentro do envelope e pedi um colega meu, o Melquides Cunha, para entregar para ele. E ele o Melquides, que depois foi ombudsman do Estadão? Acho que foi. Foi um tempo. Ele foi meu da final, foi meu colega do Jornal da Tarde e tal. E devolvi para ele. Agora, se eu tivesse guardado essa foto e usado essa foto, os negócios da cadeira do Fernando Henrique ia virar uma piada. Exatamente. Imagina se eu tivesse publicado a foto que não é mais a capa. Seria o título da foto, seria essa. Naquele dia mesmo. Seria uma coisa. Mas Fez muito bem não publicar e eu não publiquei. Eu acho que se eu tivesse publicado, eu ia ter isso na consciência o resto da vida. Não seria decente, não teria sido ético, não teria sido digno. Não teria sido ético, não teria sido. E ponto final. A única coisa que eu reclamo é que nas memórias dele, ele conta, mas não fala que fui eu. Ele conta sem contar tudo. Fernando, e Fernando para Fernando, tem que ter contado. Tá lá no meio assim, ele conta assim, tirei umas fotos e tal, porque depois o fotógrafo me devolveu. Assim, no meio, assim, isso que não contou a grandeza da história, porque é maravilhosa, né? Eu ia perguntar, basicamente, da sua relação, da sua boa relação com o vencedor dessa eleição para prefeito, que foi o ex-presidente Jânio Quadros. Parece que vocês tiveram momentos intensos de amizade e de uma relação de boa vizinhança. Esse Fernando, esse Dimitri que está aí. Ponha-se daqui para fora. Você sabe que uma das respostas mais espetaculares, porque, claro, jornalista, você, né, tanto quanto eu, nós estamos acostumados a ouvir respostas, gente saindo pela tangente, mas a do Jânio foi espetacular. Ele falando comigo que tinha o apoio do PL, dos liberais, aqui em São Paulo, para ser prefeito. E eu falava, o senhor não tem o apoio dos liberais. Tenho sim, senhor, numa entrevista. Eu falei, não tem. Eu conversei com o Marco Maciel há 4 dias atrás e ele disse que não apoia o senhor. Aí ele, sem nenhuma saída, falou assim, há 4 dias só pode ser atrás. O senhor fale bom português comigo. Foi a resposta que não tendo nada a dizer a respeito da contestação, vamos lá, vamos para a forma. 4 dias atrás. Agora Mas eu vou mesmo morto, eu me vingo dele, já que ele quer isso, já que ele falou isso, vou me vingar do cadáver. É feio se vingar de cadáver, mas de qualquer modo. Ele introduziu com a gramática dele um superlativo na língua que não existe. O magérrimo está na gramática do Jânio Quadros. Não existe magérrimo. Ou é magríssimo, saiba, momento cultural. Ou é magríssimo ou é macérrimo. Nunca magérrimo. E ele apontou para mim. De macer, escrito com C em latim, macer, que é magro. E macérrimo. Ela apontou para mim. E foi o Jânio. O Jânio que te corrigiu. Me vinguei e ainda puxei o saco do meu chefe. Escreva bom português no seu dicionário. Né? Mas agora, a minha grande frustração, como fazedor de debate, é não ter podido juntar. Você já pensou um debate Carlos Lacerda e Jânio Quadros? Não precisava regra, não precisava nada, só deixar os dois ali, isso aí todo mundo, deixa só os dois no estúdio, entendeu? Quem citou, não foi no seu debate que o Montoro citou Lacerda
Foi na Band, esse debate não foi meu. É um dos debates que a Band fez antes de eu chegar. Antes de você chegar? É verdade, porque foi para o governo do Estado. Porque o Montoro cita o Carlos Lacerda. Isso. E eu tive esse mesmo problema com ele na entrevista que eu fiz com o Jânio Quadros. Quando eu citei o Carlos Lacerda, ele falou... Você lembra a resposta que ele deu? Essa resposta? Mas o senhor quer citar a Bíblia valendo-se de Asmodeu? Ou do próprio Satanás? O senhor cita Asmodeu para justificar as Santas Escrituras. O senhor vem de citar as Santas Escrituras valendo-se de Asmodeu. É maravilhoso, pô. É maravilhoso. Porque imagina o outro, né? Montoro citando... Lacerda já disse. Agora o Jânio é uma figura incrível, né? Eu conto a história do Delfim, do nosso vice-presidente que ficou maluco, entende? Delfim Moreira. Delfim Moreira. E que ele ficou mesmo, ele teve um problema. A gente já teve um presidente oficialmente louco, tá, gente? Vários outros. Teve gente que era louca, mas... O Delfim Moreira, provavelmente sífilis, né? Acho que... Tinha sífilis, ele tinha um problema. E ali não tinha jeito. E ele assumiu o lugar do Rodrigues Alves, que morreu. Sim. O Rodrigues Alves morreu, não tomou posse para o segundo mandato. E ele assumiu. E ficou maluco. Sim. Ele ficou maluco numa reunião de secretários lá. Ele recebeu um engenheiro com um projeto de canalização de não sei o quê, lá da cidade do Rio de Janeiro. Pegou o projeto que estava numa cartolina, ele enrolou a cartolina como se fosse um binóculo assim, e todo mundo olhando aquilo, e ele foi para a janela e ficou assim. E todo mundo, o que é isso? Pô? Aí eles saíam dessas reuniões, os ministros, esperavam o presidente ir para o gabinete dele ou qualquer coisa, e eles iam para a sala do Afrânio Melo Franco, que era o ministro da Aviação e que era quem governava o Brasil. Isso. Mas mesmo assim ficou impossível. E aí fizeram, pela Constituição, uma outra eleição e ganhou Epitácio Pessoa. Entende? Quer dizer, já tivemos um presidente doido. Maluco, e eu digo, oficialmente maluco. Tivemos um presidente maluco. Aí eu termino assim, quanto ao Jânio Quadros, não foi testado. não posso afirmar. Teve um que eu dei cloroquina para a Ema, mas a Ema não tomou, ela ficou lá. Mas bateu papo antes, né? Bateu papo com a Ema também, e ela entendeu tudo que eu disse.